Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao canal Conversa do PH. Hoje nós vamos falar sobre o Rendevise, uma droga promissora, talvez a mais promissora delas, no combate à Covid-19. Essa droga é uma droga produzida por um laboratório americano e que já está sendo testada em humanos em estudos de fase 3 na China e nos próprios Estados Unidos. Essa droga originariamente foi produzida para combater o vírus Ebola e tem mostrado em laboratório estudos bastante promissores em relação ao combate da Covid-19. O canal Conversa do PH tem crescido bastante. Eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos. Esses vídeos são bastante sérios, fruto de pesquisa. Eu sou o Paulo Henrique, dentista, biólogo, professor universitário, mestre e doutor em imunologia. Mas antes de eu mostrar como a droga funciona numa linguagem simples, porque afinal de contas nem todo mundo aqui do canal é da área da saúde, eu quero explicar como é que o vírus invade o nosso corpo. E aí eu vou até afastar aqui a cadeira para o lado, porque eu vou colocar aqui no cantinho algumas figuras para ilustrar melhor essa explicação. Então o coronavírus ele é um vírus de RNA que apresenta diversas espículas na superfície, o que dá a ele um aspecto de coroa, daí o nome coronavírus. Ele apresenta aqui em amarelo um envoltório de lipídio, por isso que água e sabão e álcool são muito bons para prevenir a contaminação com esse vírus, porque desagregam esse envoltório de lipídio. E ele apresenta essas espículas de proteína, chamada proteína S. Essa proteína é que o vírus utiliza para reconhecer uma outra proteína que as nossas células na sua superfície apresentam, a proteína ACE2. Algumas pessoas, entretanto, nasceram ou nascem com pouca proteína ACE2 na membrana. Isso vai fazer com que haja uma dificuldade natural do vírus reconhecer essas células. E os vírus eles só conseguem manifestar capacidade vital dentro das células. Se ele fica muito tempo fora da célula, nessas pessoas que têm poucas proteínas ACE2 nas suas membranas, ele termina morrendo. E a pessoa não vai contrair a doença. É aquele caso das pessoas que contraem o vírus, mas não desenvolvem sintomas ou desenvolvem poucos sintomas para a doença. De outro lado, há pessoas que produzem muita proteína ACE2 na membrana das suas células, ou por uma condição genética, ou porque tomaram alguma droga para uma outra doença que estimulou a produção dessas proteínas, ou por alguma infecção, enfim. Nesse caso, se a pessoa tem muita proteína ACE2 na membrana das suas células, o vírus reconhece mais facilmente a superfície da célula e invade a célula, causando sintoma ou sintomas nas pessoas. Depois que o vírus invade, ele usa o seu RNA e usa a estrutura da célula da pessoa para se multiplicar. Como o RNA não consegue fazer cópia de si mesmo, o vírus tem que usar uma enzima chamada transcriptase reversa para que com esse RNA ele consiga produzir um DNA e esse DNA transcreva, ou seja, produza os seus RNA. Eu peguei até aqui um brinquedinho do Antônio para poder explicar melhor. Tá? Esse brinquedinho aqui eu estou usando como uma representação do RNA do vírus, tá bom? Note que esse RNA ele é formado de pequenas unidades, cada unidadezinha dessa nós chamamos de nucleotídeo, tá bom? E aqui está o Rendevise, que é a droga que parece com o nucleotídeo que o vírus vai usar para multiplicar o seu RNA. Eu vou colocar aqui no cantinho a estrutura molecular do nucleotídeo em cima e do Rendevise embaixo, tá certo? E você observa que são muito parecidos. A pequena diferença, que eu não vou entrar aqui em detalhe técnico, qual é? É que em um dos lados da molécula do nucleotídeo é aberto, do Rendevise é fechado, como eu coloquei aqui. O que é que isso vai implicar? Quando o vírus começar a tentar multiplicar o seu RNA dentro da célula, ele vai pegando um nucleotídeo e vai encaixando um nucleotídeo atrás do outro para produzir o seu RNA. E ele faz bilhões de cópias iguais a essa dentro de uma célula, ok? Pois bem, se dentro da célula tem o Rendevise, num dado momento, a enzima que está produzindo o RNA pega o Rendevise e encaixa no RNA que está sendo produzido.
Quando ele pegar o próximo nucleotídeo que tentar encaixar, o outro lado não se adapta. E a multiplicação ou a produção do RNA é paralisada pelo Rendevise. O vírus termina morrendo dentro da célula e não consegue efetivamente se multiplicar. Então esse é o efeito antirretroviral do Rendevise. Ele, na verdade, é um análogo de um nucleotídeo, ou seja, ele é uma molécula que parece com o nucleotídeo, mas que quando é encaixado na molécula de RNA do vírus em processo de produção, não consegue dar continuidade, bloqueia a continuidade da produção dessa molécula. Com isso, o vírus não consegue se multiplicar dentro das células. Qual é o desafio agora? Esse mecanismo já está provado em laboratório. O desafio agora é testar em seres humanos e ver se o Rendevise vai atuar unicamente na replicação do RNA viral. Se ele não vai exercer alguma interferência na produção dos RNAs que a gente naturalmente produz para sobreviver. Se isso acontecer, ele terá sido classificado como um bom antirretroviral de boa utilização para a Covid-19. Então essa é a expectativa nas próximas semanas. Acredito eu que por tudo que eu já li, essa é uma boa perspectiva de que a curto prazo se tem um protocolo de tratamento para a Covid-19. Aí você pergunta, e a vacina? A vacina é o tema de amanhã, certo? Aguardo um pouquinho a ansiedade, amanhã eu volto nesse mesmo horário explicando o porquê que a vacina vai demorar um pouco mais do que possivelmente a liberação do Rendevise ou de outra droga que tenha um efeito contra o vírus SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19. Espero que tenham gostado da explicação. Procurei ser bem sintético e bem objetivo. Fiquem em casa e até amanhã.